Olá, bem-vindos ao canal Eu Cigano. Essa aqui é mais uma leitura para os signos do zodíaco, desta vez para o signo de Leão. Então, se você tem Leão em algum local do seu mapa, talvez tenha alguma mensagem aqui direcionada a você. Tá? Essa leitura é para o mês de abril de 2025, mas é uma leitura temporal. Você não precisa necessariamente estar ouvindo a leitura ou vendo esse vídeo nesta data, tá bom? O canal Eu Cigano é um canal dedicado às leituras para os signos de zodíaco, mas além disso, nos shorts eu posto algumas mensagens, reflexões, poemas, poesias, enfim, não defini que gênero textual é de minha autoria. Então, quem tiver interesse e gostar, dá uma passadinha lá e dá uma lidinha no que já tem postado no canal, tá ok? E vamos para a leitura, lembrando que essa é uma leitura para o signo de Leão, para abril de 2025. Se você conhece alguém qual as energias estão ressoando com a da leitura, né, o momento de vida atual da pessoa esteja de acordo com a leitura, o interessante seria compartilhar com essa pessoa. Peço a você que se inscreva, se está chegando agora, deixa o seu like também, porque ajuda o canal e propagar mensagem para que outras pessoas também possam ter acesso, né? As mensagens carregam consigo, né, a responsabilidade né, de direcionar, de clarear a mente para alguma situação, expandir a consciência, né, ter um olhar mais abrangente sobre o que está sendo vivido. Espero trazer aí algum tipo de auxílio com a mensagem, espero trazer algum tipo de clareza e que auxilie na tomada de decisão de alguma forma. Sempre esperando que seja de forma positiva, tá? Vamos lá. A leitura ela é destrinchada em conjuntos de cartas. Eu sempre tiro os 3 primeiros conjuntos e vou contando, vou falando aqui o que a história, o que o baralho está falando, né? No primeiro conjunto de 3 cartas nós temos a carta da morte, a carta da lua e a carta do navio, né? Que fala... A carta do caixão, na verdade, não é a carta da morte, não. A carta do caixão, que fala sobre encerramento de ciclo, ou encerramento de situação, encerramento de algo na sua vida. Os leoninos e as leoninas que são detentores dessa mensagem passaram muito tempo internalizados, né? Eu não digo internalizados no sentido de depressivos, né? Aí é na questão realmente interna, de se observar e observar o que queriam para a vida, quais decisões tomariam ou quem eram elas, né? Pode ser que essas pessoas passaram por um processo de reconhecimento do eu interno, reconhecimento de quem são, reconhecimento das potencialidades, reconhecimento, né, sobre tudo o que viveu e de que forma a vida levou até o momento que se está e que tipo de pessoa foi construída a partir disso. Realmente, a carta do caixão me fala sobre deixar o perceber que deixar de ser alguém ou perceber que você deixou de ser alguém, né? Uma pessoa que você era no passado, hoje em dia essa pessoa não existe mais. A maturidade traz muito isso. Eu realmente, às vezes, me recordo de situações que eu vivi anteriormente, comportamentos que eu tinha anteriormente, né? E percebo que hoje eu não reagiria da mesma forma, ou teria outra linha de pensamento, outra linha de raciocínio para agir, né? Naquela dada circunstância. Mas realmente a gente não pode tentar olhar para... A gente não pode querer viver o passado e querer mudar o passado, né? O passado já passou e está lá, né? Mas ele foi importante nesse teu processo construtivo, né? À medida que a gente passa por situações complicadas na nossa vida, a gente sobe em mais um degrau de desenvolvimento, mais um degrau de clareza e a gente acrescenta mais um elemento à bagagem de vida, né? E que vai sendo anexado a tudo aquilo que a gente já tinha antes, né? É sempre acrescentado algo mais. É um processo de amadurecimento muito grande para muitos leoninos e leoninas que tem aqui dentro. E você se internalizando, você percebeu que realmente isso aconteceu. Hoje em dia você olha para trás e percebe. Aquela pessoa, ainda sou aquela pessoa, só que mais madura, mais desenvolvida, com mais informação, né?
E foi um processo de construção lento, foi um processo de construção que foi acontecendo aos poucos, né? E é isso, o amadurecimento e desenvolvimento ele acontece aos poucos. É à medida que a gente vai vivendo, é à medida que a gente vai tendo novas experiências, vai conhecendo novas pessoas, vai conhecendo novas formas de fazer o que a gente fazia antes, talvez de forma mais fácil, ou que traga um resultado maior, ou que seja mais fácil e traga um resultado maior em curto período de tempo, né? Seja em qual situação for, né? Fala muito sobre isso. Realmente você olha para trás e percebe que já não é mais a pessoa que foi um dia, e isso de forma positiva, isso não de forma negativa. A carta do Caixão fala sobre muitos ciclos que foram encerrados, e talvez você tenha encerrado um agora, neste momento, né? Como eu falei, eu não sei qual ciclo foi que você encerrou, foi no seu trabalho, né? Pode ter sido algum trabalho que você saiu, ou algum relacionamento que você encerrou, uma amizade que você encerrou, que você encerrou, mas, por exemplo, o modo de ver aquilo, lidar com aquilo, já não é mais da forma que você fazia antes, né? Você percebeu que você amadureceu e soube lidar muito melhor com aquilo do que você lidava antes. E é nesse momento que você abre o seu olhar, expande a consciência para perceber que as coisas mudaram, você mudou muito, né? Se fosse em dado momento lá atrás, você não reagiria desta forma. Você não teria tanta maturidade para lidar com isso como você hoje em dia dá, né? Tem, na verdade, maturidade para lidar. Então foi um processo de construção muito positivo. E você ficou muito reflexivo com relação a isso, né? Você, Leonina, ficou muito reflexivo com relação a isso, porque as coisas o tempo vai passando e a gente não, né? Tira a atenção desses detalhes, né? E quando você vai chegar lá na frente, pensa, caramba, mas se fosse em outra época, eu não reagiria desta forma. E tipo, isso aqui, a mesma coisa aconteceu lá atrás e não me afetou como me afetaria lá atrás. Hoje em dia eu soube lidar com isso e soube lidar muito bem, né? A maturidade, ela traz isso, os aprendizados e as bagagens que a gente carrega nos dão artifícios, nos dão, né, formas de manejar aquilo ali muito bem. Vou tirar mais um conjunto de cartas para ver o desenrolar dessa história, tá bom? Mas fala muito sobre estar internalizado, ver com bons olhos a mudança, encerrar mais um ciclo e perceber que você soube lidar muito bem com isso. Você acabou adquirindo durante esse tempo ferramentas para conseguir ver tudo de uma forma diferente e lidar de forma diferente que você lidava antes. Mas algo positivo. Foi um processo de construção lento, porque o nosso processo de construção ele é lento em algumas coisas, né, em alguns momentos parece que a gente consegue entender muito rápido algumas coisas e existem momentos que a gente demora um certo tempo para compreender. Mas essa internalização não está sendo algo negativo, sabe? Né? Aquela questão de estar se fechando para o mundo, estar se fechando para as pessoas porque já não confia tanto nas pessoas. Não é isso, é entender que cada um oferece o que tem para oferecer, o que tem de melhor em si, e às vezes o melhor que tem em si não é algo bom, não é algo positivo, né? Mas que você hoje em dia sabe lidar com isso muito bem, né? Vamos lá para o próximo conjunto. É aí, né? Carta do buquê. Você hoje em dia tem pessoas na sua vida que você tem maior confiança, pessoas que te trazem uma estabilidade, não sei que tipo de estabilidade, na questão familiar, amizade, relacionamento. Hoje em dia você é uma pessoa muito mais tranquila e você sente que nesse processo de construção você deixou que permanecesse na sua vida pessoas que realmente estão muito mais alinhadas com a pessoa que você hoje está, no padrão vibracional, no padrão energético bem parecido com o seu, né? São pessoas que realmente gostam de você, que apoiam, e você tem buscado pessoas que apoiam. Eu acho que a gente sempre busca pessoas que nos apoiam, e a gente acaba nesse processo passando por uma seleção, né? Às vezes a gente deixa de ser uma pessoa que está na lista seletiva para ficar na vida de alguém, ou aquela pessoa deixa de estar na nossa lista de pessoas para estar perto, para continuar se convivendo. E não necessariamente
essa pessoa sai da sua vida de forma negativa. Não, às vezes a gente simplesmente se afasta porque as linhas de pensamento, a energia já não condiz com a energia daquela pessoa. Você está em outro momento, né? Ou a pessoa está em outro momento. E a vida é assim, as amizades são assim, as pessoas que passam na nossa vida chegam, ficam um tempo, nos trazem aprendizados e elas vão. Às vezes de forma muito negativa, às vezes de forma muito positiva e às vezes de forma até meio que neutra, porque assim, foi algo muito simples que você aprendeu com aquela pessoa, foi algo breve, mas não deixa de ser um aprendizado, né? Então as pessoas hoje que em dia que os leoninos e as leoninas a qual está sendo direcionada essa leitura trazem uma estabilidade em vários aspectos aí, tá bom? E a carta da casa fala muito sobre isso, sobre estabilidade, sobre algo que foi construído, sobre família também. Eu não sei se a relação, na verdade, com a família ela melhorou porque hoje em dia você entende que cada um tem sua personalidade, cada um tem seu jeito de ver as coisas, tem seu jeito de lidar com as coisas e cabe a nós sabermos lidar com essas diferenças, sabermos buscarmos formas e ferramentas para se conviver, né? Você deixa neste momento de querer controlar tudo. Às vezes a gente tem aquela mania de que tudo esteja em ordem, né? Que as coisas caminhem da forma que a gente quer que caminhe, mas você percebe que já não vale a pena, né? Durante esse tempo você aprendeu, né, nesse processo construtivo, que não vale a pena tentar controlar as coisas, porque a vida é assim, a vida foge do nosso controle. Às vezes a gente faz planos para que algo aconteça, para que uma situação se desenrole de tal modo e foge totalmente daquilo que foi planejado na sua mente, né? É só prova que nada está sob o nosso controle. E às vezes quando isso acontecia você ficava mal, muito mal, e disse, caramba, né? Fiz de tudo para isso dar certo, isso não deu certo, mas são aprendizados. Às vezes não era para ser, né? Ou naquele momento ou não era para ser na sua vida. Entendeu? E durante esse tempo você passou por esse processo de amadurecimento e compreender que nem tudo está sob o seu controle, nem tudo está nas suas mãos. E é necessário ver isso com um pouco mais de tranquilidade e maturidade também, tá bom? Vou tirar mais um conjunto aqui de cartas. O que é que as cartas falam, né? Mais sobre essa situação que os leoninos e as leoninas estão vivendo. É um processo aí, gente, vejo que é muito reflexão de se observar hoje em dia. Eu acho que cravar o que você já vinha percebendo sobre si, sabe? Cravar a certeza sobre si. Sobre suas capacidades, sobre os seus defeitos, o que precisa melhorar agora. Como você aprendeu a lidar com algumas coisas, né? E tentar desenvolver isso ainda mais. São pessoas que estão por um processo evolutivo, no que diz respeito ao social, a lidar com as coisas também, bem mais elevado, né, do que outras pessoas. A gente sabe que tem pessoas que têm muita imaturidade e que durante muito tempo permanecem naquilo. Mas os leoninos e as leoninas dessa leitura não permaneceram naquilo porque não fazia bem, né? E são pessoas que prezam pelo seu bem-estar psicológico, físico, né? Então vamos lá para o terceiro conjunto de cartas. Tem estado mais feliz? As coisas parecem que estão dando certo, por mais que você não esteja tentando controlar nada, né? Vejo assim, você numa situação bem confortável. E que essa nova forma de ver as coisas, essa nova forma de lidar com as coisas, te trouxe mudanças rápidas. Não tem quando eu falei que a vida é passageira, a vida é um trem, né? Eu não sei se eu falei isso na verdade, mas enfim, na vida da gente as pessoas vêm e vão, né? E essa mudança não é mudança de ciclo social, é que o seu ciclo social mudou. Algumas pessoas saíram, muitas saíram, e novas pessoas chegaram, né? Te trazendo oportunidades de viver novas experiências. Isso foi bom. Foram coisas rápidas que aconteceram. Algumas coisas, na verdade, foram rápidas. Tá? O processo construtivo, para isso, foi demorado.
Mas a partir do momento que você subia um degrau, coisas, coisas novas chegavam, sabe? Coisas positivas. A partir do momento que você viu que não tinha controle sobre as coisas, aquilo ali que você fazia dizendo assim, não vou aqui fazer, não vou controlar nada, vou, né? Obviamente que a gente não consegue liberar e dizer, não, vou fazer aqui, vou deixar que o tempo me diga, né? Não, você fazia aquilo ali pensando, não, vou fazer isso aqui, você planejou aquilo ali, mas não foi algo que você dizia, tem que ser dessa forma aqui, vai acontecer isso de tal jeito, isso de tal jeito, isso de tal jeito. Tem pessoas que fazem isso e dá certo, mas não funciona para todo mundo, né? Às vezes a gente tá no processo de aprender a entender que as coisas não é no meu tempo. As coisas vão acontecendo, né? Mas muitas coisas aconteceram rápido no momento que você percebeu, né? Que em dado momento seu comportamento foi desse jeito, então você percebeu aquilo ali mudou e você já teve um benefício com relação àquilo, você foi recompensado porque foi um aprendizado que você teve e que você aplicou para a sua vida. E quando a gente aplica coisas para a nossa vida, para nos melhorar, os ganhos eles são rápidos. Porque você agora já tem uma ferramenta para lidar com aquilo. Então, tipo, o bem-estar para mim já é um ganho, entendeu? E é um ganho rápido. Se você aprende a lidar com a situação que antes você não sabia, quando você aprende a lidar e tem ferramentas, é um ganho rápido. O trevo me fala muito sobre felicidade, estar no momento que você está feliz. Você está reflexivo, mas você está feliz. É como eu falei, é uma reflexão boa, né? Eu acho que coisas muito boas aconteceram aí para os leoninos a partir do momento que eles perceberam que eles não têm controle sobre as pessoas. E não têm controle sobre a situação, né? Que foge, na verdade, das possibilidades de alguém ter controle, né? A gente tem controle sobre nós, sobre os nossos pensamentos. E às vezes, na verdade, a gente tem uma certa dificuldade com relação a isso também. Tá? Não é, por exemplo, se você é uma pessoa que é ansiosa, você não vai deixar de ser ansiosa de uma hora para outra. Você vai aprender a controlar a sua ansiedade até que ela se estabilize e você consiga viver bem. Né? É um ganho aí que você pode ter nesse processo de reconhecer, né, os problemas da vida, reconhecer situações que te afligem. Eu reconheço, eu cuido, busco informação para saber como tratar e mais à frente eu já tenho um ganho, entendeu? Foram muitos ganhos na vida dos leoninos, a partir do momento que tiveram essa percepção, que encerraram ciclos de dor. É um novo degrau, e aquilo ali já não dói mais tanto como doía. E isso para mim já é um ganho. Se você conseguiu executar isso rápido na sua vida, foram ganhos rápidos, né? Se foi algo que você demorou para perceber e demorou a lidar, é mais demorado. Mas eu vejo você na sua torre, e não na sua torre no sentido de que você está se isolando, mas de que você construiu um alicerce bom, construiu uma estrutura forte, sabe, para lidar com as coisas. Você é alguém forte, leonino e leonina, hoje, né? E você vai se tornar ainda mais forte. Você vai aprender a lidar muito mais, né, com as coisas, com situações que, por mais que você tenha amadurecido, ainda você não sabe lidar, né? Porque a gente não sabe lidar com tudo no mundo. A vida é constante aprendizado até o momento que a gente falece, né? Desencarna, para depois iniciar um novo ciclo e ter novos aprendizados que você não conseguiu ter, né? Na vida atual que você viveu. Para quem acredita também em vidas passadas, para quem acredita em reencarnação, que é o meu caso. Quem não acredita, desconsidera aí o que eu falei, porque talvez não seja condizente com o que você acredita, não é mesmo? E aqui não é sobre doutrinar ninguém, não é sobre dizer a ninguém o que é certo e o que é errado, mas, tipo assim, foi só um exemplo que eu dei, sabe? E é isso. Você tá reflexivo. Os leoninos e as leoninas nesse mês de abril estão reflexivos, pensando no quanto evoluíram, no quanto essa evolução foi positiva, trouxe muitos ganhos, alguns ganhos rápidos, outros ganhos mais lentos, e que a vida é um processo aí de construção, e que cada dia a gente aprende uma coisa nova, e cabe a nós aplicarmos ou não na nossa vida. Não necessariamente vamos aplicar naquele momento que a gente percebe e tornar efetivo, mas a gente vai tornar efetivo mais à frente, quando tivermos mais ferramentas para que juntas, né, culminem nisso. Vou tirar a última carta aqui para vocês, que é a carta de aconselhamento.
A carta dos pássaros. Os pássaros, e nesse caso, inclusive, os pássaros são corujas, né? Falam sobre. E a coruja, né, me traz essa coisa, essa energia de ser sábio, né? De amadurecimento, de que aprendeu, né? Tanto é que a coruja ela é o símbolo da educação, creio eu, né? Algumas escolas trazem, né? Inclusive até no logo da escola, a coruja, né? Porque é um arquétipo, né? Da inteligência. Então é isso aí. Continuem aí buscando essas ferramentas. Continue nessa coisa da observação. Se eu não me engano, eu acho que é a coruja, né, gente? Que inclusive você me fala aqui no comentário pra ver se eu não tô errado. Que consegue dar uma volta de 360 graus com o pescoço. É 360 graus, não, é 180. Enfim. Ela consegue ver o que tá à frente, consegue ver o que tá atrás. E parece que é isso, sabe? Parece que os leoninos deram uma volta com o pescoço. Estou no presente, né? Conseguindo até visualizar um pouquinho do futuro, mas também visualizando o passado e ver o quanto cresceram. Então essa foi a leitura para os signos de Leão. Gratos, até a próxima leitura.